Fala Dev, meu nome é Lucas do Show, bem-vindo ao Debug. E essa semana eu tava montando uma apresentação que eu vou fazer pro meu time. E enquanto eu tava escrevendo essa apresentação, eu lembrei das dificuldades que eu tive no meu primeiro emprego. Era um monte de reunião com nome estranho e uma quantidade absurda de palavras diferentes que eu tive que aprender logo nas primeiras semanas. Depois de algum tempo eu fui entendendo para que servia tudo aquilo e que aquilo nada mais era do que para ajudar a gente no nosso dia a dia de desenvolvimento, para ajudar a gerenciar os projetos. E lembrando disso, eu pensei em trazer um vídeo para você, para explicar o que a gente como dev deveria entender sobre gestão de projeto, para que você, assim como eu, não fique tão perdido quando começar um emprego novo e começar a ouvir aquele monte de palavra diferente, aquele monte de reunião e aquele tanto de rito. Mas antes, aquele velho aviso, vai. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever, bora deixar essa nossa comunidade cada vez maior e também ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e aprender não só sobre programação, mas também um pouquinho sobre gestão de projeto e outras coisas que vão deixar nossa vida como dev muito melhor. O que muita gente não sabe é que esse modelo de gestão de projeto e separação de time, que hoje em dia é utilizado em quase todas as empresas de tecnologia, foi o modelo proposto pela Spotify, que é uma mistura da ideia de Scrum com uma divisão um pouquinho diferente dos times e também o acréscimo de alguns ritos. Mas calma, para alguma coisa fazer sentido nesse vídeo, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. E a gente vai começar entendendo um pouquinho sobre metodologia ágil, Scrum e Kanban. Esse vídeo pode até parecer um pouco confuso no começo, mas acredita em mim, me acompanha até o final, que no final tudo vai fazer sentido. Eu espero. O método ágil ele foi desenvolvido para resolver um problema bem grande nesse nosso meio de tecnologia. Entregas muito longas e com uma definição não tão clara assim. Imagina que alguém te pede para desenvolver um projeto simples de uma rede social, tipo um Facebook. E aí essa pessoa te passa uma lista de funcionalidades e comportamento que a sua aplicação tem que ter, e o que ela imagina que vão ser um sucesso quando lançar essa rede social. Você aceita o desafio, começa a desenvolver esse projeto, e depois de 2 anos você entrega o projeto para essa pessoa. E adivinha? Não era nada daquilo que ela estava imaginando. Você anota todas as mudanças que foram solicitadas, volta para o desenvolvimento, passa mais 8 meses desenvolvendo e faz a sua segunda entrega. Aí a pessoa novamente pontua várias coisas que não tá muito bem do jeitinho que ela queria. E adivinha só, metade dessas funcionalidades não fazem mais sentido. A aplicação ela vai acabar tendo que ser refeita. E aí você já perdeu muito tempo. E esse é um problema de entregar algo muito grande sem muita definição de uma só vez. E é nesse ponto que a metodologia ágil entra. Ela propõe ciclos curtos de desenvolvimento, com escopo bem definido e com foco na melhoria contínua do produto. Isso significa que a cada ciclo, a sua aplicação ela vai crescendo, ganhando novas funcionalidades e os erros que forem encontrados ou comportamentos que não fazem sentido, eles são corrigidos. Então a ideia básica é você conseguir fazer várias entregas pequenas, possibilitando bastante flexibilidade na entrega do produto final. E agora que você já sabe o que são métodos ágeis, bora falar um pouquinho dos 2 principais modelos de metodologia ágil, o Kanban e o Scrum. Toda vez que eu falar rito a partir de agora, pensa numa cerimônia com regras bem definidas. Ou melhor, pensa numa reunião em que você tem uma pauta a ser seguida. Então você sabe exatamente como vai ser o início e o final dessa sua reunião. O Scrum ele é um dos métodos ágeis mais populares que existem, e ele é até confundido com o próprio conceito de metodologia ágil. No Scrum, o trabalho ele é realizado em sprints, que nada mais é do que intervalos de tempo que você usa para desenvolver alguma coisa. E esse intervalo de tempo geralmente ele é de 2 semanas. Então a cada sprint existe uma lista de tarefas a serem executadas. E no final dessa sprint, no final dessas semanas, ocorre uma reunião chamada de review ou retrospectiva, que nada mais é uma reunião onde os devs se juntam para falar tudo o que deu certo ou que deu errado durante essa semana de desenvolvimento. Esse é o momento que o time tem para pontuar tudo que teve de bom e o que pode ser melhorado, para que as próximas sprints sejam melhores que as anteriores. Um exemplo do que pode ser pontuado como fator de melhoria é que se alguém te pediu para criar o fluxo de login de uma aplicação, porém você não tem todas as informações necessárias para fazer esse fluxo, isso poderia ser levado para uma reunião de retrospectiva. Um problema desse tipo você não precisa pontuar apenas na retrospectiva, ele pode ser pontuado antes, mas é muito importante ele ser lembrado naquele momento para que isso não ocorra novamente nas próximas sprints. Pausa na edição para falar que eu esqueci de um dos ritos mais importantes, que é a daily. A daily é um rito que acontece diariamente, como o próprio nome já diz,
E a ideia da daily é você passar os status de tudo que você está fazendo, do que você já fez e do que você pretende fazer até o final do dia. Essa é a ideia da daily. Bora pro vídeo. No Scrum, as tarefas que elas não estão em desenvolvimento, elas ficam armazenadas em um backlog, que nada mais é do que todas as tarefas que deverão ser feitas até o final do seu projeto. O backlog é uma lista bem dinâmica. O tempo inteiro tem tarefa saindo e tarefa entrando. Tarefas que talvez não façam mais sentido para a sua aplicação ou alguma ideia nova que alguém teve que será adicionado no seu projeto. E é nesse ponto que a gente ganha bastante flexibilidade quando está utilizando metodologia ágil. A cada ideia nova que for surgindo para o seu projeto, novas tarefas elas vão ser criadas e vão ser adicionadas no nosso backlog. E bom, com esse monte de tarefa, para a gente decidir o que vai entrar em cada sprint, a gente também precisa de uma reunião, chamado de Planning. E como o próprio nome já diz, essa é a reunião onde vai ser planejado, discutido e repassado todas as tarefas que vão entrar dentro da sprint. Aqui é o momento que o time tem para conversar e entender se aquelas tarefas realmente fazem sentido para aquele momento, se elas possuem as informações necessárias para o desenvolvimento delas e também se é possível executar tudo aquilo em uma sprint só. Bom, a sprint ela funciona basicamente dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Kanban. O Kanban ele também é um método ágil, porém muito mais simples. No Kanban você não precisa fazer esse monte de reunião para tentar organizar tudo que vai ser feito. O Kanban ele é basicamente um método onde você separa todas as tarefas que serão executadas em 3 colunas: a to-do, a doing e a done. To-do são as tarefas que serão executadas, doing são as tarefas que estão sendo feitas e done são as tarefas concluídas. E como no Scrum, o Kanban ele também te proporciona bastante flexibilidade. Tarefas podem ser adicionadas ou removidas sem nenhum problema da coluna de To-do, e elas devem ser executadas na ordem de prioridade. Então tarefas com alta prioridade devem ser executadas no início do seu projeto e tarefas com baixa prioridade mais para o final do seu projeto. E essa ordem de prioridade ela também pode ser alterada ao longo do tempo. E bom, agora que você já tem um overview do que são métodos ágeis, bora entender um pouquinho como o Spotify mudou o nosso jeito de trabalhar e de organizar os times. A primeira coisa é entender o que são squads. E squads são times multidisciplinares que atuam junto. Isso significa que dentro de uma squad você pode encontrar, por exemplo, um desenvolvedor Android, um desenvolvedor iOS, um QA, um desenvolvedor back-end, um designer, enfim, qualquer pessoa que esteja atrelada a alguma parte do produto. Isso é feito para que as squads tenham autonomia e consigam definir as suas prioridades. E com essa separação de time em squads, o Spotify ele percebeu que ele precisava de alguma coisa para que ocorresse a troca de informação entre as squads, e nenhuma squad ficar isolada dentro do time. E foi aí que ele criou a ideia de Chapter. O Chapter nada mais é do que uma reunião onde você vai encontrar pessoas que atuam com a mesma tecnologia dentro de uma mesma tribo, porém em squads separadas. Ficou complicado, né? Bora pro desenho e entender um pouquinho melhor isso. Então, para exemplificar, eu criei várias squads. Em cada uma dessas squads, a gente encontra desenvolvedores que trabalham em tecnologias diferentes. Uma dev iOS, um QA, uma dev Android, um back-end e um desenvolvedor web. Então essa é a ideia do time multidisciplinar, com várias pessoas de tecnologias diferentes. Quando a gente fala de um chapter, a gente está falando de juntar essas pessoas de squads diferentes, porém que atuam na mesma tecnologia. Então aqui, por exemplo, eu posso ter um chapter Android, um chapter iOS e também um chapter de QA. Geralmente a gente tem um chapter para cada tecnologia do nosso projeto. E a ideia principal por trás do chapter é compartilhar conhecimento entre os desenvolvedores que trabalham na mesma tecnologia, porém em squads diferentes. O conceito de tribo ele é um pouquinho diferente. A ideia da tribo é você juntar as squads que trabalham em um mesmo produto. Vamos tentar exemplificar da seguinte maneira. Pense que você trabalha em uma fábrica de software. E essa fábrica de software presta serviço para 2 empresas completamente diferentes. Então nesse caso a gente vai ter 2 tribos, a tribo da empresa A e a tribo da empresa B. E por que o Chapter ele junta pessoas que trabalham com a mesma tecnologia e na mesma tribo? Porque imagina que nessas 2 empresas, a tecnologia que o Dev Android usa em uma é completamente diferente da tecnologia que o Dev Android usa na outra. O chapter entre essas 2 tribos acaba que não vai agregar muito valor para o produto final de nenhuma das 2 empresas. E galera, quando a gente fala sobre gestão de projeto e separação de time, isso é o básico que um desenvolvedor deveria conhecer. Eu fui conhecer tudo isso depois de algum tempo que eu já estava trabalhando na área. As 2 primeiras empresas que eu trabalhei falavam um pouco sobre ágil, mas eles não faziam nada disso. Então foi um baque muito grande que eu senti quando entrei em uma empresa realmente de tecnologia que usava tudo isso para organizar o dia a dia de desenvolvimento. E uma coisa que eu acho muito bom deixar claro aqui é que esses métodos eles foram criados para te ajudar
a gerenciar uma equipe, a gerenciar um projeto, e não necessariamente eles precisam ser seguidos à risca. A ideia é você utilizar eles como base e adaptar para a realidade do seu time. Seja misturando essas tecnologias, seja criando coisas novas, você tem que tentar resolver o seu problema da melhor maneira possível. E eu acho que é isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, escreve aqui nos comentários o que você quer ver daqui pra frente. E até a próxima.